Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de uma sarça. Moisés olhou admirado, pois embora a sarça estivesse envolta em chamas, o fogo não a consumia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Moisés, ele viveu 120 anos sobre essa terra. Moisés viveu 120 anos sobre essa terra. Esses 120 anos de vida de Moisés foi dividido em 3 etapas, em 3 fases, em 3 momentos. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele viveu no Egito. Os segundos 40 anos de vida de Moisés, ele viveu no deserto do Sinai, onde Moisés constrói uma família. E os últimos 40 anos de vida de Moisés, foi ele sendo usado por Deus para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. E a missão de Moisés era conduzir esse povo até a terra prometida. Eu não sei se você notou, eu não sei se você percebeu, mas desses 120 anos de Moisés em vida, 80 anos foi Moisés atravessando desertos. Ou seja, mais da metade do tempo de vida de Moisés foi ele atravessando desertos. Mas o que me chama a atenção não é o fato dele ter atravessado inúmeros desertos. O que me chama a atenção é o fato de, mesmo ele atravessando todos esses desertos, nenhum desses desertos que ele atravessou conseguiu parar Moisés, conseguiu deter Moisés, conseguiu parar a chamada de Deus na vida de Moisés. Eu quero confortar o teu coração essa noite e dizer que não será, em hipótese nenhuma, esse deserto que você está passando que vai lhe parar. Não será de maneira alguma esse deserto em que você está vivenciando que vai parar as promessas, que vai parar você de alguma forma. Esse deserto não é para a sua morte, esse deserto é para a sua aprovação. Porque para sermos aprovados por Deus, nós temos que ser primeiro provados. Então, acontece na chamada de Moisés uma controvérsia. Por que, evangelista Rick? Porque na ótica humana, a ideia da chamada, do ministério, é iniciar no deserto e culminar no palácio. Todos que estão na caminhada ministerial, a ideia é alcançar os grandes palácios. Só que com Moisés acontece ao contrário, completamente ao contrário. Por quê? Porque primeiro Moisés vivenciou o palácio para depois viver no deserto. Eu acredito que se Moisés vivesse nessa época, seria um tanto quanto difícil Deus conseguir convencer Moisés a abrir mão do palácio para viver no deserto. Será mesmo que, se estivéssemos nós no lugar de Moisés, e Deus
dissesse a nós, ou algum de nós aqui, que as promessas iriam se cumprir no deserto, será que nós abriríamos mão do palácio, do conforto do palácio, da mordomia do palácio, das riquezas do palácio? Aprenda uma coisa: o palácio ele pode ter pão em abundância, o palácio ele pode ter riquezas, prosperidade, o palácio pode ter mesa farta, mas no palácio não tem uma coisa que tem no deserto. Sabe o que é? O cumprimento da promessa. Eu preciso te fazer essa pergunta: o que é que você prefere? As riquezas do palácio ou as promessas do deserto? Eu prefiro viver as promessas de Deus, nem que seja necessário eu passar por grandes desertos, mas eu tenho certeza de uma coisa, que depois desses desertos eu pisarei na terra que Deus me entregou por herança. Glória a Deus. Tem pessoas que vivem em palácios, mas o seu coração é um deserto. E tem outros que estão atravessando desertos, mas o seu coração é grande como um palácio. Eita Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: melhor do que o palácio é as promessas do deserto. Agora Moisés, no capítulo 3 do livro do Êxodo, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. Segundo a Torá comentada, vai dizer que uma dessas ovelhas se desgarrou do rebanho, saiu da presença de Moisés. E Moisés, pastoreando as ovelhas, ele vai em busca da que se perdeu. Foi buscando, trilhando o caminho da que se perdeu, que ele acaba achando Deus no meio de uma sarça. Então fica claro aqui que Moisés achou Deus procurando a ovelha perdida. Então quer dizer que a ovelha perdida foi direção para Moisés? Moisés estava mais perdido do que a ovelha que ele procurava. Um homem sem direção é um homem sem chamado. Quando Deus quer dar direção a alguém, Deus entrega a esse alguém um chamado, um ministério, uma vocação. Moisés estava perdido, mas foi procurando a ovelha que ele acaba encontrando Deus no meio de uma sarça. Não era Moisés que precisava achar uma ovelha, era Deus que precisava achar um Moisés. Evangelista Rico, eu não estou entendendo. Você já percebeu? São os momentos que estamos mais perdidos que Deus acaba nos encontrando. Já parou para pensar nisso? São nos momentos que estamos mais perdidos que Deus acaba nos encontrando. Vou te provar isso. Deus entrega um projeto na responsabilidade do homem. Eu confesso para os irmãos que esse foi o maior projeto visto na terra, o Jardim do Éden. Deus entrega na mão do homem a responsabilidade de cuidar do jardim. Deus só restringiu o homem, dizendo para ele: olha, você pode se alimentar de todas as árvores, só que tem uma no meio do jardim, você não pode comer do fruto. Deus viu que o homem, não era bom que o homem ficasse só. O homem adormece, Deus
adormece o homem, da costela do homem ele faz a mulher. Satanás entra no jardim, ele engana a mulher come do fruto e dá para o esposo. O que é que acontece ali? Eles olharam um para os outros e disse, um para o outro e disse: nós estamos nus. Eles comeram do fruto e morreram. A eternidade agora não faz mais parte deles. E quando eles pecaram, o que foi que eles fizeram? Se escondem. A primeira atitude de quem está em pecado é se esconder. E aí eles pensaram: Deus ele desce todos os dias, na viração do dia no jardim. Está no texto. Todos os dias na viração do dia Deus descia no jardim. E eles, sabendo que estava próximo do horário de Deus descer para conversar com o homem, Adão e Eva se escondem. Agora Deus sabia ou não sabia que eles tinham pecado? Vamos lá, nós aprendemos na escola bíblica os atributos de Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado. E Deus também sabia onde eles estavam escondidos. Só que mesmo sabendo que o homem pecou, Deus desceu no jardim assim como ele descia todos os outros dias. Esse Deus é extraordinário. Ele desceu no jardim. Aí o texto vai dizer que Deus começa a procurar Adão. Adão, onde tu estás? Espera aí, por que Deus procura? Deus não sabia onde que ele estava. Deus não é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabia onde ele estava, mas ele resolveu procurar. Por que Deus escolheu procurar? Deus escolheu jogar de pique-esconde, jogo-esconde com Adão e Eva, sabendo aonde eles estavam. Imagine Deus falando: eu conto de 1 até quanto? Para vocês saírem do esconderijo. De 1 até 20? De 1 até 30? De 1 até 50? Até quando você vai continuar escondido, Adão? Adão, onde tu estás? Deus estava dando a Adão e a Eva uma brecha. Para que essa brecha, evangelista Rick? Para eles saírem do esconderijo e dizer: Deus, eu pequei. Mas eles não fizeram isso. Agora, sabe o que é mais extraordinário? É que mesmo sabendo que Adão e Eva pecou, Deus desceu no jardim. Sabe por que Deus desceu no jardim mesmo sabendo que eles pecaram? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas esse mesmo pecado não é capaz de afastar Deus do homem. Glória a Jesus, aleluia. Eu preciso te fazer essa pergunta. Deus vai contar de 1 até quanto para você sair do esconderijo? Eita Jesus. Engasgou, glória. Eu vou repetir. Deus vai ficar te procurando até quando? Você vai querer brincar com Deus e João esconde até quando? E se Jesus voltar hoje? Deus não vai deixar você se perder de forma nenhuma. Eu imagino Deus olhando para a terra, vendo a multidão de perdidos, e olhou para você e disse: essa é minha, esse é meu, esses não vão se perder. Eita Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, você já parou para pensar que não foi você que encontrou Deus? Foi Deus que te achou.
achou. Nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado, estávamos na vitrine do pecado, mas Deus nos deu um banho de sua graça, nos limpou, nos lavou, colocou em nós vestes brancas, e hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! Melhor do que ter uma Mercedes na garagem, melhor do que ter uma casa no Alphaville, é ter o nome escrito no livro da vida, porque tudo aqui é paz. Mas o que Deus nos entregou é eterno. Glória a Deus, aleluia. Ele encontra a sarça no Monte Horebe. Aqui era uma planície. Pastor Lima tinha, nessa geografia aqui, tinha vários montes, mas o texto diz que o Monte Horebe era o monte de Deus, está no texto. O autor do texto especifica: o Monte Horebe era o monte de Deus. Se você for olhar a geografia dessa região, você vai ver que tinha vários montes. E de todos os montes que tinha, o menor era o Monte Horebe. Agora, por que tendo vários montes, Deus escolheu o menor para se revelar a Moisés? Era Deus dizendo: Moisés, eu escolhi o menor monte para te revelar uma grande chamada. Era Deus dizendo para Moisés: não precisa ser grande para dizer que tem Deus. Assim como Deus usa quem é grande, Deus usa quem é pequeno. Cadê os pequeninos de Deus aí? Cadê os pequeninos de Deus aí disponíveis para ser usado pelo Espírito Santo, para ser instrumento de Deus, para ser instrumento de Deus? Foi folheando a Bíblia que eu descobri que Deus escolhe pessoas pequenas para entregar a elas grandes responsabilidades. Eu te provo na Bíblia. Lembra de Davi? Davi era o menor de sua casa. Em todos os aspectos, Davi era o menor. Deus fala com Samuel, o profeta Samuel: até quando tu terás dó de Saul? Eu o rejeitei. O que Saul fez de tão grave para Deus o rejeitar? Agora mostra para mim na história de Davi quando foi que ele orou ou falou com Deus. Onde é que está escrito Davi dizendo: Deus, eu quero o trono, eu preciso do trono? Mostra para mim em tudo que foi escrito por Davi ou sobre Davi, Davi dizendo: eu quero ser rei de Israel. Davi almejando o trono? Não tem nenhuma passagem bíblica afirmando que Davi pediu o trono de Israel a Deus. Mas mesmo sem pedir, Deus deu o trono a ele. Por que Deus dá o trono a Davi sem ele desejar? Sabe por quê? Porque antes de Davi desejar o cedro, o trono e a coroa, Davi desejou a presença de Deus. E sabe o que foi que Saul fez para ser rejeitado? Ele se abraçou com o poder, com o trono, com a coroa e com o cedro, e abandonou a presença. Davi escreve um salmo dizendo: arranca de mim o que tu quiseres, mas não retira de mim a tua presença. Quando Davi senta no trono de Israel,
Aos 30 anos de idade, a primeira coisa que ele faz é: cadê a arca da aliança? Ele manda buscar a arca da aliança, que estava de posse dos filisteus. Depois de 21 anos, ele manda trazer a presença de volta para Israel. Porque Davi pensou: eu tenho um trono, eu tenho um cedro, eu tenho coroa, mas sem a presença eu não chego em lugar nenhum. Aleluia. Já viu aqueles crentes pidão? Já viu? Pede tudo a Deus e não recebe quase nada, porque não sabe pedir. Antes de você querer alguma coisa material, busque o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão. A gente pede o material, pede o material e acaba esquecendo do espiritual. Davi almejou a presença e por isso Deus entregou a ele o trono, o poder, a realeza. Aleluia. José, mesmo sendo perseguido, jurado de morte, ele não deixou de sonhar. Por quê? Porque José sabia que o sonho dele, os sonhos que Deus entregou a ele, ia levar ele além do que ele imaginava. Sonhe os sonhos de Deus, almeja a presença. Pode nos faltar tudo, menos a presença. Samuel desce na casa de Jessé o belamita e manda ele apresentar os filhos. Samuel desce e pergunta a Jessé: cadê teus filhos? E Jessé começa a apresentá-los. Eliabe, Abinadab, Samar, passa todos. E Samuel faz aquela pergunta: acabaram-se os jovens? Aí Jessé vai dizer: não, ainda resta o menor. Já pensou? No mesmo cenário, você se chamar de resto, de menor ao mesmo tempo? Davi era rejeitado. Davi era tão rejeitado dentro de sua casa, que ele, nas refeições, ele não sentava à mesa. Ele não se sentava com sua família e seus irmãos à mesa, de tão rejeitado que ele era. Mas sabe o que é que Samuel vai dizer? A mesa está preparada. Ninguém. Isso aqui é profético. Mas tu recebe se tu quiser. Samuel vai dizer para Jessé: ninguém senta na mesa enquanto o menor não chegar. Glória a Deus, aleluia. Eita Jesus, aleluia. Você percebeu que tinha uma fila? Deu para perceber que tinha uma fila? Mas Deus preparou a mesa para quem? Para Davi. Isso aqui é profético. Pode ter uma fila enorme, pode ter muita gente na tua frente, mas se a mesa for preparada para você, ninguém passa na tua frente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor Lima. Eu não acredito que seja só eu que esteja sentindo essa presença. Eu não acredito. Espírito Santo de Deus, se a mesa Deus preparou para você, ninguém senta no teu lugar. Agora, se Jessé tivesse na mesma visão espiritual de Deus, ele não tinha apresentado os outros filhos, ele tinha apresentado o primeiro, Davi. Sim ou não? Agora ele apresenta Davi por último. Sabe por quê? Porque na fila de Jessé, Davi era o último. Agora na fila de Deus, ele era o primeiro. O que é que você prefere? Você prefere o quê?
ser o primeiro na fila do homem e o último na fila de Deus? Ou o primeiro na fila de Deus e o último na fila do homem? Sabe qual a diferença da fila do homem para a fila de Deus? É que a fila do homem parece andar mais rápido. Parece que as coisas andam mais rápido. Você já viu aqueles ímpios que... O teu vizinho que é ímpio: pai, eu sou crente há 30 anos, eu não comprei um carro igual esse meu vizinho aqui. Não é assim, né? Que acontece às vezes. Rapaz, como é que pode? Mas o que você... As riquezas que você tem não estão sendo acumuladas na terra. Estão sendo acumuladas. Eles são ricos das coisas materiais, mas pobres das coisas espirituais. O casamento do ímpio não tem durabilidade. A vida do ímpio está escrito, é bíblico. É um caminho, uma trajetória sem raiz, sem estrutura. O fim é morte, é bíblico. Por que a gente tem às vezes que comparar nossa vida com o ímpio? É eles que têm que olhar para nós e pensar: esse crente aí não tem nem uma bicicleta para andar, mas só vive louvando, sorrindo, dando glória a esse Deus. Prova em cima de prova e nada acaba com casamento. Prova em cima de prova e ele continua glorificando, adorando, exaltando, indo para a igreja. Não é nós que temos que olhar para eles, é eles que têm que olhar para nós. Porque o que nós estamos juntando não é passageiro, o que nós estamos juntando é eterno. Aleluia. Parece que a fila do homem anda mais rápido. Só parece. Mas quando chegar a tua vez, pode ser que a tua cadeira esteja ocupada por outra pessoa. Agora na fila de Deus não. Pode passar 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, mas quando chegar a tua vez, vai estar na tua cadeira lá, reservado. Ninguém senta no teu lugar. Não, isso aqui é profético. Ninguém senta no teu lugar. Eu te convido essa noite a mudar de fila. Se você ainda tem credibilidade com a fila do homem, você perdeu toda essa credibilidade hoje, porque a fila do homem vai perecer, mas a de Deus permanece. Glória a Deus, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: saia da fila do homem, entre na fila de Deus hoje. Glória a Deus, aleluia. O versículo 2 vai dizer: e ali apareceu o anjo do Senhor. Quem apareceu? O anjo do Senhor. Aqui é uma teofania. É Deus na aparência de um anjo. Na teofania, Deus se manifesta de 3 formas: através do anjo, do homem ou através da sua glória. Aqui ele aparece em forma de anjo. Ali o anjo do Senhor, com S maiúsculo, o próprio Deus, o anjo do Senhor, Deus, apareceu no meio da sarça.
o anjo do Senhor apareceu no meio da sarça. Quem foi que apareceu? A sarça ou Deus? Quem foi que apareceu? A sarça ou Deus? Deus. Sabe qual é o problema? É que tem sarça querendo aparecer mais do que Deus. Quem aparece aqui, a sarça ou Deus? Deus. Tem sarça querendo aparecer mais do que Deus. Louve, pregue, faça, lidere, mas a glória, evangelize, ganhe vidas para Jesus, discipule, ensine, mas a glória, quem tem que aparecer é Deus. Ele aparece no meio da igreja. João, na ilha de Patmos, tem uma visão. Qual é a visão? Ele vê 7 candelabros de ouro. Aqueles 7 candelabros representam o quê? As 7 igrejas. Mas o texto diz que Jesus, o Filho do Homem, ele vê o Filho do Homem, Jesus, em um corpo glorificado, e ele aparece no meio do candelabro, no meio dos candelabros. Ele não aparece na frente, ele não aparece atrás, ele não aparece de lado, ele aparece. Se o candelabro representa a igreja, Jesus aparece aonde? No meio da igreja. Se tem uma coisa que Jesus ama, é estar no meio da igreja. Quem crê que Ele está no nosso meio aqui? Quem crê que Ele está passeando aqui em nosso meio? Quem crê que enquanto eu prego Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele regenera? O Deus que realiza prodígios e maravilhas está em nosso meio essa noite. Só quem crê no que eu estou pregando, levanta as 2 mãos para o céu e glorifique a esse Deus essa noite. Aleluia! No meio. Ei, Jesus não está passando ali na frente não. Você não entendeu? Jesus não está passando ali na frente não. Jesus não está do lado de fora não. Jesus não está passando aqui do lado não. Jesus, Ele está no nosso. Você tem um lugar que Jesus gosta de estar, é no meio dos crentes. Glória a Deus, aleluia. É no meio do povo dele, é no meio da igreja. A igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora, mas a igreja cristã Alfa não deixou Jesus do lado de fora. Jesus está aqui dentro. Jesus está aqui dentro. Só vou parar quando der glória. Jesus está aqui dentro. Jesus está aqui dentro. Jesus está no meio. Jesus está no meio. O texto diz que Ele apareceu no meio da sarça. Ai, Deus mandou que assim no meio da sarça. Está no meio. Um ladrão estava do lado direito, o outro estava do lado esquerdo. E Jesus, em Mateus está escrito: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Jesus não está lá fora. As portas da igreja estão abertas. Antes da gente chegar aqui, Jesus já estava. Aleluia. Jesus, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Quem toca a bateria, toca para Jesus aparecer. Quem toca a guitarra, toca para Jesus aparecer. Quem toca o teclado, toca para Jesus aparecer. Quem prega aqui em cima, prega para Jesus aparecer. Quem louva, louva para
Jesus aparecer. Aleluia. E o anjo apareceu no meio de uma sarça que pegava fogo. Meu Deus. Sabe o que chama a atenção de Moisés? Não é a sarça pegar fogo, é ela pegar fogo e não se consumir. Meu Deus, se tu não pegar isso aqui, eu não sei o que eu prego mais. Porque o segredo não é pegar fogo. O segredo é Deus estar no meio do fogo. Essa sarça aqui foi a única diferente das demais, porque o deserto está cheio de sarça que pega fogo, porque a quentura do deserto é tão grande, a sarça é uma planta seca, e por isso ela pega fogo rápido. Não tinha só essa sarça pegando fogo, mas era a única de todas que pegavam fogo. Essa foi a única que permaneceu acesa. Agora, por que ela permaneceu acesa? Porque Deus estava... Tem gente que é cheia do fogo e vazia de Deus. Não, eu vou repetir para eles anotarem, pastor Lima. Tem gente que é cheia do fogo, mas é vazio de Deus. Aleluia. Tem ambientes que estão inflamados, mas Deus não está no meio. Não, evangelista Rica, eu quero ser uma sarça diferente das outras. Quer ser uma sarça diferente das outras? O fogo que você diz que tem que ser Deus que acendeu. Porque se foi você mesmo que acendeu, se foi o homem que acendeu, daqui para amanhã apaga. Agora se for Deus, não. Se for Deus, se Deus estiver no meio, não se apaga. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou repetir para tu aumentar o volume do glória. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O segredo não é pegar fogo, o segredo é Deus estar no meio do fogo. Aleluia. A sarça é uma planta espinhosa. A sarça é uma planta cheia de espinhos. Mas por que Deus escolheu? Tem tantas espécies de plantas. Por que Deus escolheu uma sarça, uma planta cheia de espinhos, para revelar a Moisés a chamada? Sabe por quê? Porque era Deus dizendo: Moisés, a chamada é espinhosa. Alguém disse para você, na sua caminhada com o crente, ou no início da sua caminhada, que a caminhada com Deus é só flores? Mentiu. Porque até as belas rosas têm espinhos. Quanto mais a caminhada com Deus. Só que além de Deus falar com Moisés dessa forma, Deus estava querendo dar uma grande lição para Moisés. Moisés, a sarça é espinhosa, sim ou não? A sarça é espinhosa. Mas mesmo em meio aos espinhos, a sarça pegava. Fica de pé que eu vou encerrar agora. Escute isso. Tem dias que os espinhos doem tanto, machuca tanto, fere tanto, que a vontade é de não vir ao culto, é ficar em casa. Eu sei disso. Tem dias que a crise bate tão forte na nossa porta, que a vontade é da gente ficar em casa. Tem dias que os espinhos tocam na pele e a gente não suporta de tanta dor.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9, Paulo vai questionar a Deus o espinho na carne. Eu vou parafrasear o que Paulo quis dizer. Eu não suporto mais esse espinho. Sabe o que é que Deus vai dizer? Paulo, a minha graça. Paulo, a minha graça. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Paulo? Maior do que esse espinho que toca a tua pele, maior do que esse espinho que toca o teu corpo, maior do que esse espinho que fere a tua alma, é a minha graça sobre a tua vida.